Olá, a partir de agora vocês vão ter aqui informações preciosas sobre as inconsistências que foram encontradas nas urnas eletrônicas em novembro de 2022. E esta matéria ela é voltada para o público em geral, com a proposta de pacificar o país. A gente não está aqui para dar golpe de Estado, a gente não está aqui para comprar briga com ninguém. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito e ela agora é permanente. É a CECIP, e essa já é a edição 154. Nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com essa chave que a gente mantém essa comissão e você pode contribuir com qualquer valor se você achar que essa informação é relevante para você e para o Brasil. Então, eu quero começar com vocês dizendo que vocês têm que ter paciência. Primeiro que vocês têm que baixar esse arquivo, fazer download para você ter isso aí e você assistir isso várias vezes, porque isso aí é um trabalho didático e com muita sustentação. Nós buscamos informações muito precisas e honestas para você ter uma ideia de como que é o processo que se dá nas urnas eletrônicas do Brasil ao longo desses quase 20 anos. Então, não é de hoje que nós estamos fazendo isso. Nós estamos trabalhando nisso há muito tempo e agora a gente está avançando para mostrar para vocês aonde está e o que significa essas inconsistências que foram encontradas na época que o PL fez aquela denúncia e quis, uma auditoria do TSE e que na época foi negada. Então vamos avançar com isso. Informações que você precisa saber antes. Que a digital do mesário, ela tem uma prerrogativa, ela é cadastrada na urna eletrônica e ela abre a urna para qualquer eleitor votar. Aquele eleitor que não tem a sua biometria reconhecida, então a biometria que é usada para reconhecer, para poder abrir a urna para esse eleitor que não tem biometria reconhecida, é a digital do mesário. Então, vocês agora vão conhecer informações que é importante vocês saberem. Essa é do presidente, do então presidente do TSE, Barroso, quando ele era presidente do TSE, ele lançou esse vídeo explicando sobre log de urna. Log de urna, que documento que é. Isso é importante você saber agora, presta atenção. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Então preste atenção. Isso é uma informação oficial do TSE, feita por um ex-presidente do TSE em exercício, que hoje é presidente do STF, tá certo? Ministro Barroso. Então, essa informação é importante. O que ele diz? Que o log da urna é um documento que funciona como uma caixa preta, que ali você entende todo o processo de votação, que hora que cada um votou, que hora que abriu, que hora que encerrou a urna eletrônica, tá certo? Então, é um diário da urna. Aí, agora você vai conhecer a fala do senhor Paulo, e ele é presidente do Instituto Voto Legal. Foi a pessoa que debruçou sobre esses arquivos de logs. Ele e outras pessoas. Porque esses logs que foram disponibilizados pelo TSE, esses profissionais, esses expertise na área de inteligência informática, fizeram o download e fizeram a interpretação desses arquivos. Agora escute o que ele vai falar. Solicitem.
Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Então, essa informação é importante, que ele fez, né, baixou os arquivos, interpretou o arquivo e achou inconsistências em relação ao arquivo original que antes foi apresentado para aquela comissão de fiscalização, do qual esse senhor também fazia parte. Então, presta bem atenção, depois que esses arquivos foram baixados e que as pessoas fizeram download desses arquivos, essas pessoas ligadas a partidos e a inteligência de informática, né? A hora que eles fizeram essa leitura, isso despertou um start no TSE. Aí que ele deu conta, falou, poxa, nós liberamos informações demais. Tirem esses arquivos do ar. E aí foi preciso tirar, né? O site do TSE ficou fora do ar no dia 4 de novembro e voltou depois. Essa notícia eu vou trazer para você como registro e documento de época. Preste atenção. E uma última informação, o portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral, que apresentou instabilidade na noite da última sexta-feira em razão do grande número de acessos, está totalmente restabelecido. Ao perceber que a página estava fora do ar, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal direcionou os usuários para o portal de dados abertos do Governo Federal, que abriga as mesmas informações, mas que também ficou indisponível. Para solucionar o problema, ainda na noite de sexta-feira, foram disponibilizadas alternativas aos cidadãos, entre elas a versão simplificada do portal de dados abertos do TSE, com uma lista de links para que todos os arquivos pudessem ser consultados. Arquivos como boletim de urna, correspondências esperadas e correspondências efetivadas não sofreram qualquer tipo de alteração. Então você viu a preocupação dela falar sobre os boletins de urnas, né? Mas não falou sobre os logs, os arquivos de urnas. Esses logs são documentos, né, são arquivos de tela preta, sabe? Que aparece o comportamento das urnas. São várias informações. Então, a par dessas informações e a par, depois que essa equipe técnica fez uma leitura desses arquivos e encontrou essas inconsistências, aí, né, procurou o PL, o Partido Liberal, que era o partido de um dos candidatos, e falou, olha, achamos isso. E aí convocou-se uma coletiva, na época, né, e isso ainda em novembro, apresentando essa denúncia. Olha, achamos inconsistência nos arquivos disponibilizados pelo site do TSE, em relação às urnas. E a gente gostaria de interagir com os técnicos do TSE para que nos apresente, né, esclarecimentos sobre essas irregularidades. Só que, na verdade, não aconteceu, né? Vamos escutar essa reunião que vocês vão entender. E aí você vai entender um pouco sobre essas inconsistências que eles encontraram nas urnas. O entendimento do TSE é que tudo foi correto. O entendimento desse instituto, o voto legal, contratado pelo PL, é de que há uma série de problemas na votação. Então, hoje, será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha, que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. Com a palavra, o engenheiro Carlos Rocha. Logo após o final do segundo turno, no dia seguinte, o TSE, numa ação de transparência extremamente positiva e de uma maneira pioneira, publicou os 3 arquivos no portal de resultados do TSE. E o terceiro arquivo que o TSE nos liberou foi o log da urna. Infelizmente, ficou constatado nesse trabalho da equipe técnica que há 2 comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, né?
que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas, está mais ou menos 40,8% de todas as urnas. E nessas urnas 2020, o arquivo é gerado da forma esperada. Então, em cada linha que registra cada atividade, aparece o código de identificação da urna correto, que permite associar, então, vincular aquela linha de registro de atividade à urna que realizou aquela atividade. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Em todas as urnas, modelos antigos, o código é inválido. Isso, então, é um indício muito forte de que há um problema nos programas. Esse relatório gerado apontou inconsistências nas urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020. Essas inconsistências são recorrentes em todas estas urnas. Com relação às urnas fabricadas em 2020, essas inconsistências não existem. Que nesses erros que são recorrentes nessas urnas de de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas, em que... Eu quero chamar a atenção para vocês, porque a hora que ele foi fazer essa leitura, ele quis ser prático. Ele leu só o número cheio, mas ele não leu, né, a fração. Porque se você somar o total, não vai dar 100%, vai dar 99%. Então, nós fizemos um estudo em cima desse percentual que ele apresentou. Como ele não colocou, né, a fração, e aí ficou 99%, nós achamos por bem colocar 5% para um e 5%, quer dizer, 0,5% para um e 0,5% para outro. Isso vai dar uma diferençazinha pequena no todo. Por quê? Porque nós estamos falando de metanúmeros, né? Nós estamos falando de milhões, né? Não é coisa pequena. Então, 0,5 de milhões, né? De 60 milhões, 120 milhões, é muita coisa. Então, quando nós vamos apresentar a nossa planilha, vocês vão ver que nós não vamos ser tão precisos, por causa dessa falha que ele esqueceu de colocar as frações. Mas eu vou repetir aqui, para vocês não perderem o raciocínio. Aponta a vitória de um determinado candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas, em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Há, então, dentro de um dado objetivo, uma discrepância de resultados. Então, eu quero esclarecer para vocês o que ele quis dizer. O que significa isso? Ora, ao longo desses mais de 20 anos, foram fabricados vários modelos de urnas. Na verdade, foram 6, né, momentos de fabricação. Então, as 5 primeiras urnas fabricadas, né, os modelos anterior a 2020, que é 2015 para trás, né, esses modelos é considerados os modelos antigos e representa perto de 60% do total de urnas que foram utilizadas em 2022.
esses modelos antigos. Já esse modelo de 2022, quer dizer, que foi fabricado em 2020, ele é mais moderno, entendeu? Então, esse modelo, ele representa 40% do total das urnas que foram utilizadas, tá certo? Então, isso é muito importante você saber, porque essas urnas fabricadas a partir de 2020, né, que representa 40% das urnas, é uma urna mais sofisticada e ela é mais fácil de controle. E vocês vão saber isso a partir do momento que eu começar a explicar para vocês, tá certo? Preste atenção. E o Senado Federal debateu hoje possíveis irregularidades na condução das eleições de outubro. A audiência pública ouviu parlamentares, juristas e integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que concorreu à reeleição e perdeu para o ex-presidente Lula. A audiência pública foi convocada pelo senador Eduardo Girão. O objetivo da reunião era esclarecer o processo de votação e discutir ações do Tribunal Superior Eleitoral na condução das eleições. Desde o início do período eleitoral, decisões do TSE retiraram do ar publicações e perfis de autoridades e personalidades que questionaram as eleições. Aqui nós vamos ouvir os dois lados. O consultor argentino Fernando Cerimedo participou da audiência de forma virtual e destacou a importância da auditoria nas urnas eletrônicas. Não tenha tido problemas. Aliás, as diferenças do software também foram encontradas igualmente no modelo 2020, que em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe quem não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. O que eu quero dizer para vocês é que esse material que a gente está usando agora é de uma audiência pública que aconteceu, me parece, no dia 30 de novembro de 2022, lá no Senado, e foram convidados para participar, né, os responsáveis pelo TSE e os responsáveis pela apuração dos documentos, né? Então, como o TSE se negou a aceitar, né, a solicitação do PL na época, inclusive ainda deu uma multa lá de 22 milhões, né, para eles, porque eles não quiseram conversar sobre o assunto. Então isso ficou, suspenso. E aí no dia 30 de novembro, né, o Senado achou por bem fazer uma audiência pública, né, para levantar essas questões. E aí as notícias começaram a pipocar, isso começou a vazar. E no dia 30 de novembro já era 30 dias após o resultado dessas eleições. E aí já tinha uma população na rua protestando, entendeu? Por quê? Porque entenderam que houve uma irregularidade muito grande no processo de condução do processo eleitoral. Então, essa reivindicação. E a partir desse momento, dessa audiência pública, é que, no meu modo de entender, começou a nascer a necessidade de se pensar em algo parecido como o que aconteceu em Capitólio, lá nos Estados Unidos. Olha, as notícias começaram a vazar. Os arquivos dos logs começaram a tornar público. Então, logo, isso vai tomar conta da população e aí nós não vamos conseguir parar isso aí. Então, foi preciso,
já começou, né? E na época eles não tinham tanta, assim, não houve muita precisão nas análises dos técnicos. E aí nós agora estamos debruçando em cima disso, colhemos várias reportagens que faz com que a gente cheque essas informações para ver se elas têm consistência ou não. Tá certo? Então, continue vendo. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas, é o mesmo mesário há 20 anos, ele sabe que não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. Mas é impossível saber, uma vez que a auditoria verdadeira não foi permitida. O ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios chegou a pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes. E defendia a prisão de Alexandre de Moraes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foram convidados, mas não compareceram à audiência pública. Então, essa reunião, essa coisa que aconteceu aí, esqueci o nome, né? Audiência pública, né? Isso foi o divisor de água. A partir dali, as informações se tornaram oficial. Por quê? Porque foram publicadas dentro de uma audiência pública no Senado Federal da República, por senadores, né, e congressistas que tiveram o uso da palavra. Então, a partir dali, as informações começaram a tomar um ar de oficialização. Então, você já sabe que o log é publicado na urna, como diz o Barroso, quer dizer, os logs das urnas é postado no TSE, ele é a caixa preta, e isso é disponibilizado para os partidos políticos. Os partidos políticos baixaram os arquivos, fizeram a leitura e encontraram essas inconsistências. Então, aconteceu em novembro, esse argentino, esqueci o nome dele, Fernando, deixa eu ver aqui, Fernando Cerimedo, né, ele postou, né, ainda em novembro, eu acho, né, nessa época, o que ele encontrou dos votos que aconteceram após as 17 horas. Como que ele descobriu esses votos que aconteceram após as 17 horas? Porque, presta atenção, eu falei para vocês que eram 5 modelos de urna antigas que foram fabricados de 2015 para trás e o modelo novo de urnas eletrônicas que foi fabricado a partir de 2020 para cá. Então, desses modelos antigos, aconteceu algo diferente do que aconteceu nos arquivos dos modelos do ano de 2020. Nesses modelos antigos, apareceram votos após as 17 horas. E não é pouco, não. Perto de um pouco mais de 4 milhões de votos. E ele soltou essa planilha de estado por estado, entendeu? E mostrando, olha, eu vou até colocar aqui, para vocês verem. Eu acho que ele postou isso, foi no Twitter dele na época. Então aqui, 4 milhões de votos sacados tras el cerrado de votações comparte com todos. Não sei se meu espanhol foi bom, mas traduzindo, né? 4 milhões de votos realizados após o encerramento da votação. Compartilhe com todos. Então isso ajudou a criar esse clima de instabilidade social no Brasil. Entendeu? E aí, eu vou levantar aqui para vocês terem uma ideia, né? O recorte que ele fez, né, da planilha dele. Então, aqui tem, por estado, lá, e os horários. A primeira tabela, a primeira parte da tabela, né, a primeira coluna é os estados, depois as siglas, depois os horários, até o último horário, quer dizer, a hora que a urna foi fechada. E aqui a quantidade de votos que aconteceram após as 17 horas. Então, se você reparar, né, os estados, por exemplo, Alagoas, mais de 150 mil, Amazonas, mais de 124 mil, Ceará, por exemplo, aqui Bahia, 632 mil. O último voto de Bahia foi 23 horas e 59 minutos e 27 segundos, quer dizer, quase na virada, né, para segunda-feira.
E aí você vai levantando, você vai vendo, ó, Maranhão, terra do Dino, né? Também, ó, 23 horas e 58 minutos, 292 mil votos, né? Após as 17 horas. Então, ele foi fazendo esse levantamento. Então, no final, ele mostrou um total aqui, ó, de 4.068.216 votos que foram encontrados nos logs das urnas disponibilizados pelo próprio TSE, que foram computados após as 17 horas, após o encerramento das votações. Então, aí você fica pensando, João, é possível isso? E depois desse monte de publicações que nós fizemos ao longo desse ano, nós entendemos que sim, entendemos que é possível, e não só nós. Nós colhemos ao longo dos anos, ao longo desse ano, depoimentos, né, de 3 ministros, 2 do STF e um que é o ministro da Justiça atual, Flávio Dino, que na época era candidato a senador, entendeu? Então, eles confirmam que existe essa falha, que o nome que eles dão para isso é mesário pianista. Vamos acompanhar. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte, o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Então, isso aí é uma constatação, certo? Então, todos os elementos que nós estamos trazendo aqui, ele tem evidências que comprovam que isso é verídico, que realmente isso aconteceu. Agora, vamos chegar na questão lá do Rocha, né? O presidente lá do Instituto Voto Legal, que mostrou essas inconsistências das urnas eletrônicas. Aí eu fiz uma tabela aqui, ó, e vocês vão ter que ter paciência e ter a capacidade de acompanhar comigo esse raciocínio. Entendeu? Porque presta bem atenção. Se você tem 40% do total dos votos, que dá perto, sei lá, eu vou olhar aqui, deixa eu passar para cá, né? Que dá perto de 48 milhões de votos válidos, né? Esses 40,8% dos modelos novos. Então, ele, por ser auditável, né, o arquivo ser auditável, porque cada urna tem um código que identifica, ó, essa urna representa
esse boletim de urna. Então, você consegue identificar o boletim da urna com a parte física da urna, onde que urna que é essa, e em que seção que ela estava. Então, como essa urna ela era fácil de ser identificada, olha, essa urna estava na seção, vamos supor, lá de Santa Bica do Nordeste. Não sei se existe, mas estou supondo, entendeu? Estava na seção Santa Bica do Nordeste. E aí, se existir elementos, o cara votou depois das 17 horas, lá apareceu 300 mil votos. Pombas, depois das 17 horas? Então vamos ver. Que urnas são essas? Olha, essa urna aqui está aparecendo, ó, 17 mil votos. Ou tantos mil votos após as 17 horas. Naquela sessão lá. Aí vai lá naquela sessão e chama o mesário. E fala com ele, olha aqui, o que aconteceu aqui depois das 17 horas que apareceram esse monte de votos aqui? Entendeu? Então, a urna de 2020 não apareceu o voto depois das 17 horas. Por quê? Porque daria para identificar o local da urna. E aí você identificaria o autor da fraude. E aí, isso corresponde a 40% do total das urnas. Ou seja, 48.369.360 votos válidos, vamos supor assim, que aconteceram nessas urnas de 2020. Já as urnas anteriores, 2015 para lá, segundo o depoimento do técnico ali do Instituto Voto Legal, aparece um número inválido em todas as linhas de todas as urnas anteriores a 2020. E que essas urnas, esses arquivos, ele não consegue, através dos logs que a urna, que o site do TSE disponibilizou, identificar qual é a urna física que corresponde àquela votação, que aparece os votos após as 17 horas. Entendeu? Então, esses votos que apareceram após as 17 horas só apareceram nas urnas anterior a 2020. Por quê? Porque não dá para identificar, você não consegue achar a pessoa que fez o crime. Ah, mas durante a votação, antes das 17 horas, é possível acontecer do mesário, o pianista, agir dessa forma? Eu diria que sim. E eu diria que poderia acontecer tanto na urna de 2020, para essas 40% dessas urnas de 2020, como também nas urnas anteriores. Por que você acredita isso, João? Porque é o seguinte, quando a pessoa vai votar, e essa informação nós conseguimos pelo TSE, a pessoa que vota, ela não assina que votou. Ela chega, ela vota, aí ela pega o seu papelzinho e vai embora. Então não tem como você provar que essa pessoa esteve lá votando. Por quê? Porque não tem a assinatura dela. Entendeu? E aí, por exemplo, se o mesário, durante o período eleitoral, quiser votar para outra pessoa, ele pode votar e não tem a obrigação de falsificar a assinatura desse eleitor que ele votou. E isso acontece tanto na urna anterior a 2020, como nas urnas de 2020 para cima, por causa dessa questão de que o eleitor que votou, ele não assina o boletim, não assina o caderno de presença de votação. Entendeu? Então isso aí... Ah, mas aí então é possível que tenha acontecido do mesário trabalhar durante o período eleitoral? Ah, vamos supor, se o mesário faz isso depois das 17 horas, se na hora que ele estiver lá, olhar para um lado, olhar para o outro, o pessoal foi tomar um café, pum, ele vai lá e faz. Se aparecer, por exemplo, alguém que foi votar, aí deu fala assim, pô, eu votei no lugar desse cara, o mesário votou no lugar dele, aí ele fala, pô, mas você já votou. Aí eu falo, não, mas eu não votei. Isso acontece, mas você já votou. Não, vou dar um jeito aqui. Aí arranja um outro eleitor,
pega um outro título de outro eleitor e dá para ele votar, porque o mesário, ele tem autonomia na urna. Isso é que é o problema. A digital do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar. Isso em todas as urnas, nas 577.125 urnas. Então, essa fragilidade da urna existe por causa disso, porque o mesário tem essa autonomia. E aí você pensa, será que existe, né, um exército de mesários trabalhando em torno disso? Bem, quem está falando isso é o Gilmar Mendes, né, o mais antigo, o decano do STF. Quem está falando isso é o ministro da Justiça, Flávio Dino, que diz que depois das 17 horas o mesário faz o que ele quiser. Quem está falando isso é o próprio Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que ele diz, mas aí não é problema da urna, é problema da pessoa. Ah, tá, então a urna não é problema, é a pessoa que é o problema. Sim, a pessoa que é o problema. E quem está escondendo essas pessoas? E quem está escondendo essa informação da população? Essa que é a pergunta que a gente está fazendo. Entendeu? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu pensei aqui com meus botões durante muito tempo, eu falei, caramba, se você vai fazer uma pesquisa eleitoral no Brasil inteiro, você vai pegar uma amostragem. Você vai em cada estado, pega uma amostragem, tá? Às vezes você consegue entrevistar perto de 2.000, 4.000 pessoas. E aí você tem, né, um diagnóstico de probabilidade, 2 para mais, 2 para menos, que te dá o que vai acontecer nas urnas eletrônicas. Bom, se você tem essa amostragem tão pequenininha e consegue acertar, imagina você com uma amostragem de 40% das urnas total dos votos. Imagina você com uma amostragem de 48.396 eleitores. Imagine você pesquisando no universo, né, de 100 e tantos mil eleitores, né, 48 mil eleitores. 48 milhões, 100 e tantos milhões de eleitores, você pesquisando 48 milhões. Lógico que você vai ter uma precisão muito grande desse percentual. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, e aí antes de eu mostrar, vocês ficam olhando para mim, porque se eu mostrar, vocês vão ficar doidos, porque vai aparecer um monte de números, um monte de quadradinho, aí você fala, nossa, João, você vai me deixar doido. Então você presta bem atenção. O que eu fiz? Bem, eu entendi que se a urna dos anos de 2000 para cá não teve votação após as 17 horas, porque dava para identificar o local, e aí achava o mesário que fez essa urna, e aí deu essa diferença, porque Bolsonaro ganhou nas urnas de 2020, né, e perdeu nas urnas anteriores. Então, nessa urna que ele ganhou, você tem uma amostragem que não tem essa participação do mesário após as 17 horas. Então, vamos supor que se você pegar a amostragem dos 40,8% das urnas que votaram normal nessa urna de 2000, que termina às 17 horas. Tá, você tem um diagnóstico do Brasil, você tem uma pesquisa irrefutável. Você concorda comigo? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o percentual que foi dessa pesquisa e apliquei nos 60% dessas outras urnas. E trabalhei com esse percentual. Nós vamos achar um número mágico perto de 4 milhões. E aí, agora nós vamos entrar no quadro, tá certo? Não assusta não, tá bom? Mas antes, se você puder dar uma paradinha aí, ó, tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com essa chave que a gente patrocina esse projeto da CCIP, Comissão Cidadã de Inquérito Permanente. Somos mais de 1.000 membros inscritos que votam, que participam, que comentam no nosso perfil no Facebook João Paulo Guimarães e no canal TV Del Rey no YouTube. Tá certo? Então vamos lá. Presta atenção. Não vai entrar em pânico não, tá bom? Aí vocês vão acompanhando comigo. Inclusive está coloridinho, está fácil. Eu quero ver se eu consigo ser didático com vocês. Vamos lá. Então tá. Estão vendo aí, né? Você percebe que aqui, ó, tem esse quadro vermelho, né, na parte superior, onde está modelos das urnas, tá certo?
Aí tem a edição de 2009, 2010, 2011, 2013, 2015. Isso corresponde a 59,2% do total. Mas vamos lá para cima. Tá? Eleições 2022, nessa barra cinza nós temos total de urnas eletrônicas. 577.125 urnas usadas nas urnas de 2022. Total de votos válidos nessas urnas, 118.552.353. Então, nós temos o total de votos válidos que aconteceram em todas essas urnas, tanto as urnas antigas com as urnas de 2020, né, que representa 40% do total de urna, tudo isso dá 118 milhões de votos, tá certo? Então, percebe, vamos para o vermelho, onde está as 5 urnas antigas, que são perto de 60%, está lá 59,2%, tá certo? Então, total de votos dessas urnas antigas, 70.182.999. Isso é estimativa, viu, gente? Por causa daquela diferença que eu falei lá, né, na fração que o rapaz não colocou. Então, não vai dar exatamente exato. Então, nessas urnas antigas, o Lula teve 52,5%, que dá um total de 36.800.000 e uns quebrados. O Bolsonaro teve 47,5%, né, que dá um total de 33.300.000 e uns quebrados. A vantagem do Lula sobre Bolsonaro nas urnas antigas é de 3.509.000 e uns quebrados, perto de 5%, entendeu? Essa diferença de 5% dentro desse universo das 70 milhões de votos, entendeu? Então, eu estou fracionando, né, a fração, ou seja, eu estou trabalhando em cima do total de urnas antigas. Agora vamos passar para o lado azul, que é o total de urnas do ano 2020. Essa que tem como ser auditada e que você consegue ver, né, aparece, identifica em que seção, qual a parte física da urna com o seu boletim. Então aí você tem, né, o total de votos, 48.300.000 e uns quebrados, 300 mil e uns quebrados. Tá certo? Nessas urnas novas, o Bolsonaro teve 24.600.000 e uns quebrados, que corresponde a 51,05%. E o Lula teve 23.676.800 e uns quebrados, que corresponde a 48,95%. Percebe que eu coloquei, né, essa margem aí pertinho para ficar fácil de entender. E aí você tem o percentual de 2%, que é a vantagem de Bolsonaro sobre Lula nas urnas novas. E no outro lado, você tem a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro nas urnas, né, que dá perto de 5%, nesse universo de urnas antigas, que corresponde a 70% dos votos. Vocês estão me acompanhando? Tá. Então agora vocês vão ver o seguinte, né? Eu vou baixar, nós vamos pegar aquela faixa vermelha ali, e aí vou mostrar para vocês, né? O E significa urnas eletrônicas antigas mais urnas eletrônicas novas. Aí vocês vão entender, né, onde nós vamos chegar. Presta atenção, acompanha comigo. Tá difícil? Ah, vai ficar mais difícil. Mas, vocês vão ficar leve depois que vocês descobrirem, tá? Porque vocês estão doidos para saber como é que é isso. O povo ocupou as ruas, ocupou a praça, ocupou tudo, tem gente presa, e justamente por causa disso, nós estamos trazendo isso para você. Então, vamos lá. Desculpa. Então, você tem nessa faixa vermelha que está no meio, urnas eletrônicas antigas, mais urnas eletrônicas novas. Aí você tem, né, Lula com 60 milhões, mais Bolsonaro com 58 milhões, tá certo? Aí, menos Bolsonaro, né, com 58 milhões. Aí você tem essa vantagem do Lula de 1.931.000, que é aproximadamente o que aconteceu na realidade, porque aqui nós estamos trabalhando, entendeu? Com o total, entendeu? Os votos do Lula mais os votos do Bolsonaro, né, no total
que deu essa vantagem para o Lula de 1.931.000 votos. Isso aí foi o real que aconteceu, real, tá certo? Aí, você pega na parte verde, né, a vantagem da urna eletrônica antiga do Lula, que é 3.509.000 e uns quebrados. Tá certo? Essa é a vantagem, os 5% que o Lula teve naqueles 70% de urnas antigas. Essa vantagem que ele obteve foi de 3.500.000 e alguma coisa. Mais a vantagem das urnas novas do Bolsonaro, nessa parte azul, né, que corresponde a 40% do total de urnas, que dá 2%, que é 1.115.000 e uns quebrados, tá certo? Você somando essas duas vantagens, de um com o outro, você vai ter um número mágico, que é 4.424.000 e uns quebrados. Então, esse número, 4 milhões e alguma coisa, é um número mágico. E eu vou explicar isso para vocês, tá certo? Agora, voltamos aqui para a parte verde, na parte inferior esquerda, tá certo? Onde está assim, projeção das urnas novas nas urnas antigas. Aí eu quero que vocês olhem para mim. Isso é que eu falei que eu ia fazer antes. O que eu fiz? Eu peguei aquele percentual das urnas novas, né, que dava 51,05 para o Bolsonaro e 48,95 para o Lula. Tá, então eu entendi, nós entendemos, você entende comigo, que isso é uma amostragem muito significativa. Olha, eu estou pegando quase metade, né? Eu estou fazendo uma pesquisa com quase metade da população do Brasil inteiro para saber em quem que ele ia votar. Mas aí foi e votou. Então, é uma amostragem real, documentada, factoide, não, factual, tá certo? Então, quando eu tenho essa amostragem, eu posso estender, falar assim, bem, então se eu achar que eu posso pegar esses 70% de urnas que foram feitas, essas 70% de votos que foram feitos nas urnas antigas e aplicar esse mesmo percentual que aconteceu nas urnas novas, quanto que teria, né, cada um ali naquela parte das urnas antigas. Voltamos aqui. Então você tem a parte amarela em cima, as urnas antigas, aí você vai para o quadrinho verde lá embaixo. Ó. Projeção das urnas novas nas urnas antigas. Eu vou pegar aquele percentual que está lá, ó, Bolsonaro 51,05 das urnas novas, né? E o Lula com 48,95 das urnas novas. Aí você vai ter o seguinte, só que vou aplicar nos 70 milhões, não nos 48 milhões. Aí quando você pega nos 70 milhões, você tem Bolsonaro com 35 milhões e 800 mil e uns quebrados, e o Lula com 34 milhões 354 mil e uns quebrados, porque é 48. Aí você tem uma vantagem para o Bolsonaro de 1.473.000 e uns quebrados, que corresponde a 2%, certo? Então, essa diferença que Bolsonaro poderia ter tido e deveria ter tido nas urnas antigas, né, se você tirar aquela votação que aconteceu após as 17 horas. Entendeu? Porque ali tinha perto de 4 milhões e alguma coisa. Agora vamos aqui para essa parte branca do lado direito, na parte de baixo. Então tá. Então a vantagem das urnas eletrônicas novas do Bolsonaro, né, era de 1.115.000 e uns quebrados, tá certo? E aí você pega a projeção que está na parte verde, que seria a projeção, se isso continuasse nos 60% dos votos daqueles 70 milhões, né, de pessoas que votaram nas urnas antigas, quer dizer, prevalecendo essa amostragem, você poderia colocar uma projeção da urna antiga, e aí você teria 1.473.800 quebrados, tá certo? A favor de Bolsonaro. Isso, se eu pegar
a estatística dessa amostragem de 40% das urnas novas e aplicar nos 59% das urnas antigas. E aí você tem a soma dessa vantagem projetada a favor de Bolsonaro de 2.481.000 quebrados. 800.000 quebrados, tá certo? Agora vamos para o número mágico. Você pega vantagem real do Lula. Essa é a vantagem real do Lula. Está lá, ó, na parte verde, na parte vermelha, né, é a vantagem real, é o que aconteceu no dia da apuração, incluindo os 4 milhões de votos que aconteceram após as 17 horas. Essa vantagem daria, quer dizer, do Lula, é de 1.931.000 e uns quebrados, mais a vantagem proporcional do Bolsonaro, que é aquilo que eu falei, né, a soma das duas, da amostragem de cima com a amostragem dos 70% do outro lado, mas usando as estatísticas dessa amostragem das urnas novas, tá certo? Aí você tem o Bolsonaro lá na parte preta, lá embaixo, ó, do lado direito, 2.489.000 e uns quebrados. Aí você soma esse 1.931.000, que é a vantagem real do Lula sobre Bolsonaro, mais a vantagem do Bolsonaro que teria se ele tivesse usado, entendeu? Quer dizer, se não tivesse tido votos após as 17 horas, seria essa vantagem para o Bolsonaro, de 2.489.000. A soma dessas duas vantagens, quer dizer, a diferença, né, quando você, assim, a distância, né, daria 4.421.000 votos. Entendeu? E aí, agora nós vamos pegar aqui, ó, lá naquela planilha daquele italiano, e vocês vão ver, né? Vocês vão ver aqui, ó. Vou abrir aqui. Espera aí que eu tenho que aumentar aqui para ficar bonitinho. Ó, vamos entrar aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, né? Que na planilha do italiano, do argentino, lá embaixo, ó, a somatória dá 4.068.000 e uns quebrados, tá certo? Essa diferença que deu da minha é por causa daquela coisa que eu te falei, né? Como o rapaz não tinha ele passou o número redondo e faltou 1% na hora dele colocar as frações dos números, eu tive que improvisar. Então deu essa pequena diferença. Mas esse número mágico de 4 milhões e alguma coisa é o número que realmente importa, entendeu? Ou seja, eu acho que ficou claro para vocês, entendeu? Nós tivemos, né, essa apuração confirmada, não foi só por mim. Isso aí nós temos, né, o aval que veio de 3 ministros que estão envolvidos plenamente nesse processo político atual. Certo? Olha no preto aí, ó, 4.421.000, tá certo? Então, o mais importante, você pega na diagonal, entendeu? A parte azul e essa parte verde de baixo. Então, se desconsiderar, entendeu? Essas urnas antigas, nessa proporção que apareceu, porque apareceram esses 4 milhões de votos após as 17 horas, entendeu? E você tem, acompanhando a amostragem de 40,8% das urnas de 2020, que é auditável, entendeu? Você pegou esse percentual e aplicou nesses 70%, nesses 70 milhões de votos, que deve acompanhar esse raciocínio. Lógico, né? Ora, você faz uma pesquisa no Brasil inteiro e a sua amostragem é de 48 milhões de pessoas, é lógico que isso aí está certinho. A margem de erro para cima e a margem de erro para baixo é algo quase que imperceptível, é 0,00000 alguma coisa. Porque se você faz uma amostragem de 4 mil pessoas no Brasil inteiro e coloca uma margem de 2 para cima e 2 para baixo, ainda acerta, entendeu? Com essa amostragem, você tem uma convicção do que realmente teria acontecido. E
Se prevalecesse o resultado após as 17 horas, né, nós teríamos a vantagem do Bolsonaro com relação ao Lula, né, que seria de 2.489.000 e uns quebrados, sem contar, entendeu, que a ação do mesário também poderia acontecer durante o período de votação, só que, né, ali não dá para você identificar, tanto na urna anterior, na urna antiga, como na urna nova, tá certo? Então, eu espero que eu fui claro, né, que eu tenha trazido luz para vocês, que a gente está fazendo isso pelo Brasil, tá certo? Para pacificar essa nação. Já tem muito tempo que a gente está pelejando com isso, né? O Congresso está pelejando com isso. Nós estamos refém de uma artimanha aí, olha, não é fácil, tá certo? E agora a gente tem muita gente para soltar, muitos presos políticos para soltar, ainda tem muitos presos políticos para soltar e muito figurão aí, né, que vai ter que responder sobre essas questões. E aí eu espero que vocês continuem compartilhando, comentando e tornando isso bastante público, né? Por quê? Porque está na hora da gente resolver essa questão no Brasil, entendeu? Esse negócio de ficar gritando, né? O TSE, se não fosse o TSE, o Lula não tinha ganhado, derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, a gente precisa resgatar as nossas instituições. Isso está deteriorando as nossas instituições. Isso está corrompendo os nossos, está criando cupim nos nossos códigos processuais, na nossa regra social. Então, isso está adoecendo a sociedade. Então, foi importante eu trazer isso para você. Está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Quanto vale essa informação? Que você puder contribuir com a gente aí, vai ajudar muito a gente a avançar com essa CCIP, Comissão Cidadã de Inquérito Permanente. Eu sou João Paulo Guimarães, falando diretamente de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. E fique com Deus, esse camelô se despede de vocês. Eu sou camelô, tá certo? Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês e protejam todos vocês, que unam as famílias, que unam, né, os discursos políticos num pensamento só, que é salvar o nosso sentimento de pátria, de nação, né? Vamos resgatar o nosso amor ao próximo, porque um enganando o outro não vai dar certo. Um abraço.